Hoje apresentamos o 4º episódio da série Decisões Paradigmáticas, que integra o projeto A Justiça Federal nos 35 anos da Constituição da República. E nele, converso com o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Roger Halpe Rios. Roger é desembargador desde 2016, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante na Universidade do Texas e na Universidade de Colômbia, tem pós-doutorado na Universidade de Paris, é professor do programa de mestrado e doutorado em Direito da Unicinos e do mestrado da Infam. É o autor de artigos e livros, entre eles O Direito da Antidiscriminação e Em Defesa dos Direitos Sexuais. Roger teve sentença premiada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2017, no primeiro concurso nacional de decisões em direitos humanos, na categoria Direito das Mulheres. Bem-vindo, Roger. É um prazer tê-lo conosco nesse projeto realizado pelo Conselho da Justiça Federal. Muito obrigado, é um prazer meu, uma honra estar aqui nesse momento. Você, Roger, é uma referência no meio jurídico no debate das questões afetas a direitos sexuais, gênero e discriminação. Gostaria que você tratasse e abordasse essas questões e essa temática a partir das premissas que são trazidas pela Constituição de 88. Pois não, muito obrigado. 1988, nós sabemos, a Constituição Democrática, a Constituição que restaura a democracia e que vai afirmando os direitos fundamentais entre nós. E vai afirmando os direitos fundamentais, não só no seu texto, mas vai afirmando também, dialogando com os direitos humanos da ordem internacional. Quando a gente fala em direitos humanos e direitos fundamentais e conecta eles com os temas do sexo, do gênero, da orientação sexual, da identidade de gênero, nós continuamos a falar de quê? De direitos humanos e fundamentais. Porque quando se fala dos direitos humanos e fundamentais mais básicos, mais clássicos, como a liberdade, como a igualdade, como a proteção da dignidade humana, como o respeito da privacidade, da liberdade de associação e assim por diante, a gente vê que existe uma concretização de todos esses direitos clássicos no campo da sexualidade, no campo do gênero, no campo da orientação sexual, no campo da identidade de gênero. Então, nós vamos ver, inclusive na jurisprudência do Supremo, que foi afirmando e confirmando a trajetória do judiciário brasileiro, tanto federal quanto estadual, nos direitos sexuais, na proclamação do direito fundamental da liberdade sexual, do direito fundamental da igualdade no campo da sexualidade, do direito fundamental da proteção da dignidade na sexualidade, do direito fundamental à privacidade sexual, ou seja, partindo do quadro dos direitos humanos, dos direitos fundamentais que são de todos, concretizados na esfera da sexualidade, do gênero, da orientação sexual e da identidade de gênero. E isso, eu diria, é muito importante que seja bem compreendido. Bem compreendido porque, às vezes, diante das discriminações que são endereçadas contra grupos específicos, as chamadas, aspas, minorias sexuais, alguém pode pensar, não, nós estamos tratando aí de direitos específicos, de um certo grupo, de uma certa minoria. É verdade que esses direitos que são de todos, que são gerais, que são universais, acabam tendo uma força e uma necessidade de proteger de forma mais veemente aqueles grupos que são discriminados. Mas não são direitos de minorias, porque todos têm direitos sexuais. Todos têm direito à liberdade, à igualdade, à proteção da dignidade na esfera da sexualidade, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Mas é claro que numa sociedade que está permeada de preconceitos, está permeadas de discriminações nesses campos, esses direitos vão ser acionados para proteger esses indivíduos, esses grupos, diante dessas violações. Nós o trouxemos aqui, sob o mote das decisões paradigmáticas, e a decisão sua que foi trazida é a decisão que você proferiu em 1996, em uma lide que trata sobre a inclusão de companheiro do mesmo sexo em plano de saúde. Eu gostaria que você descrevesse o caso concreto, a decisão e os desdobramentos processuais dessa decisão. Pois não. O ano é muito importante aí porque ele nos situa num contexto maior. 1996. Nós estamos aqui comemorando também os 35 anos da Constituição Democrática de 88. Os primeiros anos da Constituição de 88 foram anos muito importantes para restabelecer a vivência democrática e, aos poucos, foi se dando espaço
para indivíduos e grupos discriminados buscarem ter direito à voz e vez na arena maior da sociedade. Então, não por acaso, passados alguns anos de 88, início dos anos 90, começaram a surgir demandas mais claramente nos tribunais, em primeiro lugar, depois nos parlamentos, depois por políticas públicas envolvendo grupos específicos historicamente discriminados. Podemos falar dos indígenas, podemos falar da questão racial, mas aqui entre nós, o nosso tema de hoje, das questões envolvendo sexualidade. 1996, portanto, já é um segundo momento da concretização da Constituição Democrática, e aí nós vemos também um grande impulso no Brasil e mundo afora nas questões envolvendo a saúde coletiva, o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS. É nesse contexto que surge essa ação, dita na época a primeira ação. Se é a primeira, se é a segunda, acho que isso não é tão relevante. Importa o momento e o significado que acabou tendo. Onde um cidadão que tinha convívio com seu companheiro do mesmo sexo, esse cidadão era funcionário da Caixa Econômica Federal, e buscou a proteção securitária dos direitos sociais, à saúde, à previdência, para o seu companheiro do mesmo sexo. Aí foi negada essa proteção. Aí ele foi à Justiça, onde surgiu essa ação, onde buscava essa proteção dos direitos sociais, da saúde e da previdência para o companheiro do mesmo sexo. Essa ação envolvia, como eu disse, o contexto da epidemia de HIV, porque ele acabou perdendo o companheiro, inclusive vítima do vírus, né? Do HIV, da AIDS, né? Então é nesse contexto que essa ação surge. E surge num momento muito interessante, porque é um momento em que se expande a democracia do ponto de vista das liberdades públicas, mas é um momento também que a busca por igualdade material na saúde, na previdência, nos direitos sociais, também vai se colocando fortemente. É muito interessante ver, Alcione, que nossa experiência brasileira, o enfrentamento da homofobia, da transfobia, o enfrentamento da discriminação por orientação sexual se deu primeiramente no campo da saúde e no campo da previdência. Só depois de muitos anos, para não dizer décadas, que essas demandas começaram a também ser colocadas, e vitoriosas, por sinal, nos outros campos, da defesa da privacidade, da intimidade, do livre desenvolvimento da personalidade, da igualdade, como a gente vê mais recentemente, inclusive, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa ênfase, eu diria assim, da proteção contra a discriminação via os direitos sociais marca essa nossa trajetória. Essa ação se insere nesse percurso histórico em que essas questões se colocam, né? Eu lembro também, a época de 1996, chamou bastante atenção, evidentemente, a dificuldade que as pessoas tinham, inclusive, de abordar o tema, não só na esfera judicial, não só na esfera jurídica, mas até na esfera pública. Esses temas envolvendo discriminações no campo da sexualidade, eu lembro as pessoas chegavam, depois que a sentença veio a público, foi publicada, né? Chegavam e vinham conversar comigo, curiosas de receber uma cópia da sentença para ver a fundamentação, e se referiam, eu gostaria de uma cópia daquela sentença. Uma dificuldade, inclusive, até de expressar exatamente do que se tratava. E eu, meio brincando, mas com uma finalidade até pedagógica, respondi a pergunta com outra pergunta, mas qual sentença? Então, vamos realmente colocar a público essa questão, porque é uma questão da democracia, é uma questão dos direitos humanos e fundamentais de todos, e no campo da sexualidade. O campo da sexualidade é muito, muito importante e muito interessante também, porque ele toma toda a sociedade, todas as idades, todas as cores, todos os credos, todas as classes sociais, se defronta nas suas vidas com as questões envolvendo a sua própria percepção da sua sexualidade, como a sociedade os trata em função de como as pessoas são vistas em sua sexualidade. E, além das pessoas se referirem àquela sentença, sem dizerem, eu lembro que alguns jornalistas, quando me entrevistaram na época, porque surgiu um interesse público na matéria, era muito nova, né? Alguns perguntavam, mas você não teve receio, não teve medo de tratar numa sentença judicial desses temas? O Poder Judiciário é um poder mais conservador, é um poder mais tradicional. E qual seria o papel do Poder Judiciário tratar desses temas naquela época? Às vezes eu acho que algumas pessoas olham e pensam assim, não, o Judiciário teve um papel muito importante, foi um protagonista nesse campo. Eu não vou menosprezar o papel da jurisprudência, desde o primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, nesses temas, mas eu acho importante a gente ter claro que primeiro, as questões só surgiram porque a sociedade estava se democratizando. Segundo, se criou um contexto para que informações circulassem,
esclarecimentos e enfrentamento de ignorâncias e preconceitos se colocassem, que advogados, promotores, juízes do primeiro, do segundo grau, ministros, em suma, pudessem tratar desse tema, porque era um contexto social, era um movimento de direitos humanos, um movimento de uma nova ordem política, no Brasil especialmente, mas isso acontecia em outros lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, aquela decisão de 96 se insere neste quadro maior. E ela foi confirmada pelos tribunais? Sim, ela foi confirmada, acabou sendo confirmada no segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois foi confirmada aqui também pelo Superior Tribunal de Justiça. E essa decisão recebeu um recurso extraordinário, que acabou também, se não me engano, nem conhecido na época, recurso extraordinário, por questões formais, e transitou em julgado. A Unesco ela tem um projeto chamado Memória do Mundo. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, porque a sua sentença, a sentença que você proferiu, ela foi selecionada e incluída nesse projeto Memória do Mundo. E queria que falasse um pouco disso e do impacto, da repercussão. Pois então, a Unesco, como disseste, né, Alcione, é uma agência, é um órgão das Nações Unidas que trata do desenvolvimento da sociedade, da cultura, da informação, da memória e da diversidade, especialmente no campo da cultura e da informação. Existe esse projeto que é um esforço de arrecadar, de coletar documentos, sejam eles peças produzidas no seio do poder público, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, como é o nosso caso, na sociedade, na cultura, no cinema, na arte, assim por diante, que fiquem depositadas e guardadas como uma memória de momentos importantes e marcantes. E naqueles anos 90, naqueles anos 2000, no Brasil e mundo afora, essas questões de enfrentamentos às discriminações, especialmente as discriminações no campo da sexualidade, estavam muito presentes e num avanço de respeito e de fortalecimento da democracia. Então a Unesco houve por bem, dentre alguns documentos, selecionar esse documento, né? O que para a Justiça Federal, eu acho, não só de Porto Alegre, não só da 4ª Região, mas do Brasil é algo importante. Não foi a única decisão, se eu não me engano, há outras decisões também que foram selecionadas, né? E mostra como é algo que diz respeito sobre a cultura e sobre a sociedade num momento maior e algo que ensina para o futuro. Especialmente olhando um pouco retrospectivamente, de 96 para cá, já faz algum certo tempo, essas questões continuam vivas e continuam muito disputadas. Esse aprendizado da democracia e da concretização dos direitos fundamentais no campo da sexualidade continua sendo não só desafiador, como desafiado. Posteriormente, você proferiu outras decisões envolvendo a questão da discriminação sexual e como juiz e como desembargador depois, envolvendo essa temática sobre os diversos enfoques do direito, saúde, previdência, mas sempre nas suas decisões você traz um arcabouço normativo internacional, você traz o direito internacional. Eu gostaria que você falasse um pouco de atos normativos marcantes que sejam referência para o tratamento da temática. Pois não. A gente estava conversando, né? Eu estava mencionando. Na nossa história jurisprudencial brasileira, é notável registrar que o enfrentamento a essas discriminações se deu primeiramente no campo dos direitos sociais. Direito à saúde, direito à previdência. É interessante registrar também que logo depois o outro campo foi no direito de família. Só depois desses dois campos terem sido enfrentados é que a nossa jurisprudência foi avançando e trabalhando os direitos sexuais em outras esferas, como na privacidade, como na doação de sangue, como no respeito ao projeto de vida, como na proibição da discriminação à garantia da igualdade, mais recentemente no caso da criminalização da homotransfobia. Tudo isso vem animado não só por uma trajetória, eu diria, peculiar do direito brasileiro, e eu digo peculiar porque se nós compararmos, por exemplo, com o desenvolvimento dessas questões no direito europeu, no direito estadunidense, um pouco é o caminho inverso. Lá se começou protegendo a privacidade, para só depois chegar às questões de família e, por último, chegar às questões de seguridade. Isso é um campo que o direito europeu é muito nítida, essa trajetória, bastante diferente da nossa. Nos Estados Unidos a coisa é mais complicada, né? Porque demorou-se muito mais os Estados Unidos para reconhecer constitucionalmente proteções relacionadas a enfrentando a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero.
E no campo do direito internacional, então, foram sendo gestados consensos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, resoluções afirmando que é uma questão de direitos humanos a proteção diante da homotransfobia, que nós sabemos em muitos países do mundo, historicamente ainda hoje, há uma perseguição estatal, uma repressão estatal diante de identidades, expressões sexuais diferentes da heterossexualidade, que se apresenta como um parâmetro de normalidade, que na verdade é uma compreensão que a gente poderia até chamar de heterossexista do mundo, heterossexista da vida. Então, os direitos humanos, né, primeiro consenso dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com a feitura de certas resoluções, e de forma muito importante para nós, no sistema interamericano de direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos começou a proferir, ao longo dos anos, uma série de decisões condenando uma série de países por não observar as proteções de não discriminação, de direitos de liberdade e dignidade humana, envolvendo homossexuais, envolvendo travestis, envolvendo transexuais. Eu queria marcar nisso, para quem tiver um interesse específico, vale muito a pena conhecer a opinião consultiva número 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ali, ao responder uma consulta, uma opinião consultiva do Estado da Costa Rica sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Corte Interamericana não só fez um sumário, como explicou de forma muito didática todas as diretrizes, todos os estándares de interpretação que devem ser aplicados nos direitos humanos, no sistema interamericano de direitos humanos, nas questões de homofobia, nas questões de transfobia, de expressão de gênero e assim por diante. Então nós temos já, no campo do direito internacional, especialmente interamericano, uma vasta construção sólida, forte, pública e acessível a todos para que a gente tenha essas informações. Eu gostaria de citar que sua decisão de 2007, que você falasse um pouquinho rapidamente dela, sobre a questão transgênero. Pois é, nesse caminho de proteção dos direitos sexuais, iniciou-se, digamos assim, primeiramente pelas questões envolvendo orientação sexual, né? Homossexualidades, bissexualidades e assim por diante. Depois, logo vieram junto as questões envolvendo transexualidades. E em 2007, uma ação civil pública foi ajuizada no Foro da Justiça Federal de Porto Alegre, onde o Ministério Público requereu que a União elaborasse uma política pública envolvendo a disponibilização no Sistema Único de Saúde das cirurgias de mudança de sexo. Isso já acontecia em alguns hospitais públicos, alguns hospitais de referência Brasil afora, se eu não me engano eram 5 hospitais Brasil afora, mas era algo simplesmente em caráter experimental. Mas já havia todo um conhecimento científico, uma expertise e uma reivindicação de direitos humanos e fundamentais, muito além de algo experimental. Não, já estava estabelecido todos os procedimentos, todos os protocolos, toda a ciência médica, toda a compreensão da vida democrática. E essa ação civil pública com eficácia para todo o Brasil acabou recebendo, primeiramente, em primeiro grau, uma sentença de improcedência, houve um recurso para o tribunal. Eu compunha como juiz convocado uma das turmas de direito administrativo do tribunal, e a turma, acabei sendo o relator do caso, e a turma, por unanimidade, à época, reformou a sentença para estabelecer a obrigação da União de estabelecer, dentro do Sistema Único de Saúde, procedimentos referentes à chamada cirurgia de transgenitalização. Foi essa ação, também houve recurso dela, foi confirmado em ambas as instâncias, tanto no STJ quanto no STF, e efetivamente a União elaborou, configurou e instituiu uma política pública dentro do SUS envolvendo as chamadas cirurgias de transgenitalização, que sempre vai sendo aperfeiçoada, sempre vai sendo revista, mas que está em vigor entre nós no âmbito do SUS, a partir daquela ação civil pública que foi ajuizada, como eu disse, não só pelo Ministério Público Federal, mas também por algumas organizações não governamentais, pela sociedade civil, que estavam debruçadas sobre esse tema. Você trouxe a sua decisão e as decisões posteriores numa linha do tempo, numa análise histórica, né, do processo histórico pelo qual a nossa sociedade passou. Mas ela continua passando e essa linha do tempo segue com os desafios. Então, eu gostaria que, assim, caminhando para o fim, né, da nossa conversa, que você falasse sobre os desafios da atualidade no que tange as questões de discriminação e preconceito.
Vamos conversando aqui mais especificamente sobre a homotransfobia, que é o nosso tema central hoje, mas isso pode até, como disseste bem, Alcione, se estender para outros campos de preconceitos e discriminações. Mas o que a gente nota hoje no Brasil e em muitos lugares do mundo? Nota que existe uma onda neoconservadora muito forte. Essa onda neoconservadora tem eleito no Brasil e em outros lugares do mundo, todos estamos acompanhando, governos de extrema-direita que acabam sendo alimentados e alimentando os preconceitos antigos e novos. A gente vê muito nacionalismo xenófobo, a gente vê antissemitismo, a gente vê nesse campo da sexualidade muita violência homotransfóbica, assim como a gente vê muito preconceito e muitas ofensivas antigênero, as chamadas ofensivas antigênero, que atingem também, principalmente mulheres feministas, organizações feministas e assim por diante. Os estudiosos desse tema, da história contemporânea, da sociologia contemporânea, identificam nessa ofensiva antigênero especialmente os alvos dos homossexuais, das transexuais, das travestis e das mulheres feministas. Por quê? Porque se trata de uma cruzada que quer, se utilizando de um ideário de mundo extremamente conservador, por isso fala neoconservador, né? Atingindo esses grupos, levar adiante não só os seus preconceitos contra esses grupos, mas levar toda uma visão de mundo que inclui um darwinismo social, uma destruição do Estado social, uma dilapidação dos direitos à seguridade, à proteção social, à saúde, como nós estamos vendo eles serem atacados em todos os lugares, né? E esse momento mundial que vivemos, ele tem como alvos principais, como às vezes eu digo assim, seus cavalos de Troia, né? São os direitos LGBT e os direitos das mulheres. Eles estão sendo extremamente danosos e gerando efeitos extremamente preocupantes. Então a gente vê no Brasil e no mundo dezenas, centenas de projetos de lei querendo retirar direitos, né? Querendo perseguir esses grupos. Então a gente não está falando simplesmente em manter os direitos que já se tem, mas sim inclusive de retirar direitos, dizer que certos grupos da população não têm direito à igual proteção pelo direito, não têm vez na igual proteção pela lei. Uma atitude de desrespeito, né? E de desqualificação moral e pessoal de indivíduos e grupos em função da sua sexualidade, em função do seu gênero. Alguns estudiosos, algumas estudiosas relacionam isso diretamente até com o momento do neoliberalismo que nós vivemos no mundo hoje em dia. Um momento que vai destruindo a sociabilidade na comunidade política, vai destruindo as políticas públicas para reduzir, como se fosse possível reduzir a vida social, só uma relação entre o indivíduo e o mercado. E o indivíduo, então, só teria aquela família, aquele núcleo familiar, mas núcleo familiar compreendido de uma forma patriarcal, de uma forma nuclear, como o único lugar de proteção e de segurança, e, nesse sentido, jogar todo o resto da convivência social nesse ambiente literalmente chamado de darwinismo social. Então, essa ofensiva antigênero a gente vê hoje em dia, né? Por exemplo, muitas das leis que o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos julgou inconstitucional foram leis que se trataram exatamente de proibir que nas escolas as pessoas tenham informações sobre a história, sobre a biologia, sobre a psicologia, sobre a relação desses direitos com a democracia, o combate à chamada ideologia de gênero. 2 ADPFs, né, 2020. 2 ADPFs, várias ações diretas de constitucionalidade, né? Então, esse momento que vivemos é um momento extremamente preocupante, que se apresenta em vários lugares do mundo. Infelizmente, no Brasil não é diferente. Eu vou fazer uma pergunta a você que eu fiz à Adriana Cruz. Nós, como magistradas e magistrados, sempre temos algo que nos colocamos como nosso norte, como algo que é a nossa centralidade, algo que orienta, e a partir dali a gente evolui nos estudos, nas perspectivas. Mas eu queria dizer, qual a sua centralidade como magistrado? Se dissesse quem é Dr. Roger Halpe como magistrado, qual o seu horizonte de ação? Bom, então eu diria que, antes de tudo, eu sou um cidadão que encontrou na magistratura uma espécie de serviço público que envolve a proteção de direitos, um serviço público que pode ser feito de forma reconhecida, de forma legítima, de forma valorizada,
e que aí teve a responsabilidade pelas casualidades da vida, recebeu ações envolvendo discriminação sexual, discriminação por gênero, discriminação racial, e percebeu que naquele momento histórico era importante não só fazer todo o esforço para julgar bem aquelas ações, mas para compreender aquela realidade, e isso me impulsionou, me desafiou a estudar, e eu fui para a universidade também estudar preconceito, discriminação, inicialmente os direitos sexuais, depois questões de raça e gênero, etnia e deficiência, e assim por diante, me levou a um campo novo, não só de prática judicial, mas de estudo do direito, que é o direito da antidiscriminação. Então eu diria que, como cidadão e como servidor público, no caso magistrado de carreira, é assim que eu fui sendo desafiado e fui respondendo e fui construindo a vida, e isso só foi possível porque vivi um momento histórico onde essas questões não só foram colocadas, como houve ambiente para que elas possam avançar. E que isso continue diante dos desafios que hoje, renovados, a gente encontra nesse momento de ofensiva neoconservadora. Roger, receba os agradecimentos da instituição, do Conselho da Justiça Federal, mas receba os meus agradecimentos pessoais e registro minha profunda admiração por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, pelo magistrado que você é, e agradeço muito a generosidade de estar conosco nesse projeto, contando a história da nossa justiça nesse percurso a partir de 1988. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, a admiração recíproca, doutora Alcione, e que bom que a Corregedoria Geral do Conselho da Justiça Federal dá importância devida a esse momento histórico, tanto de celebração dos 35 anos, como de desafio para que mais 35 venham pela frente.